te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... Estamos começando mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E hoje a gente vai falar sobre turismo de luxo. E a gente está aqui com um convidado super especial, que ele não só é referência quando se trata desse mercado de alta hospitalidade no Brasil, mas ele também está com uma consultoria para hotéis independentes de luxo. Estou aqui com o Bruno Guimarães. Tudo bem, Lilica? Tudo bem? Prazer, viu? Muito bom estar aqui com vocês, né? Esse momento de bater papo, falar sobre alguma coisa que eu amo, que é turismo, hotelaria e tudo mais. Sim, né, Zilmar? Isso, e antes de começar, revelar uma curiosidade, né, gente? Esse homem aqui é um especialista, tá? Não vou fazer muita propaganda, mas ele também já teve um podcast que logo, tomara, vai voltar a ser ativo novamente. Então, não teremos problema, o homem é desenrolado, viu, Lilica? Com certeza, que bom que a gente está aqui entre colegas. Vou aprender, na verdade eu vim aqui para aprender. Tenho certeza que essa conversa será ótima. Bruno, eu queria que você começasse se apresentando, falando rapidamente sobre a sua carreira e sobre o seu trabalho hoje à frente, não só da BSG Participações, mas também do Espaço Mundi. Ah, que legal. Obrigado mais uma vez. Falar um pouquinho de mim, eu começo falando sempre lá de trás, 25 anos atrás que eu comecei com hotelaria e nunca sonhei trabalhar com hotel, de verdade. Eu sempre sonhei e eu sempre gostei de lidar com pessoas, trabalho desde os 16 anos e um belo dia eu fui convidado a trabalhar num hotel bom, eu era jovem, falei, eu sempre gostei de viajar, eu sou um turista, eu vivo viajando, minha esposa até briga comigo, porque se deixar eu faço turismo na cidade, né? Eu falo isso para as pessoas, igual a mim. Todo mundo fica sonhando, quero viajar, é uma delícia viajar, Exato. Mas toda cidade tem um lugar especial para a gente visitar, mas enfim, sempre gostei de viajar, sempre gostei de visitar lugares, e um dia recebi um convite para trabalhar num hotel, nunca sonhei, e foi a minha primeira oportunidade, e aonde Deus abriu as portas para mim na minha vida como mensageiro há 25 anos atrás, carregando mala. E ali foi onde eu comecei, me apaixonei, né? Tive uma trajetória dentro da hotelaria, depois tive uma oportunidade de morar fora, antes fui morar no Rio de Janeiro, sou mineiro, né? Lá no interior de Minas, mas bem pertinho de BH, fui morar no Rio de Janeiro, que era um sonho também, a gente via aquelas novelas maravilhosas, né? Hoje sou apaixonado por São Paulo também, mas era um sonho. Fui morar do Rio fui para o exterior, quando voltei, continuei minha trajetória no turismo, na hotelaria, startups, tem uma história legal para contar, mas sempre aprendendo, todos os dias, muito legal. Não passou por grandes hotéis, né? Eu sei que eu conheci ele, estava na Vertes, passou pelo Ramada, passou por um hotel também, Ilhabela, também. Na Maxud Plaza. O Bruno, hoje, fala pra gente um pouco dessa vertente da BSG Participações. Sim. Tá? Eu sei que tem a parte patrimonial, tem essa parte de eventos também. Faz um resuminho para a gente, para o público que está nos ouvindo, entender o que engloba a BSG Participações. Que legal. Hoje a minha empresa é um ecossistema voltado principalmente para o turismo, né? Eu continuo ainda trabalhando a gente chama de operação hoteleira, né? Nada mais é do que fazer a gestão do hotel. Então pode ser um hotel em qualquer lugar, às vezes tem um proprietário que não entende da hotelaria, mas fez um hotel como investimento. A minha empresa entra com um olhar, com a gestão mesmo, para quê? Para rentabilizar aquele investimento, né, para o proprietário. Então a gente ainda opera um hotel aqui em São Paulo, tem outros projetos em desenvolvimento também. Eu faço muita consultoria para hotéis, resorts, todo tipo de hotel, mas em especial hotel de categoria superior, e essa consultoria eu falo que é para resolver a primeira dor de quem tem hotel, que é trazer o cliente, fazer o hotel faturar mais, Sim. né? Então ter a ocupação com uma diária boa. Então eu faço isso também, tem alguns hotéis que nós já fizemos, como o Maxud Plaza, que foi muito legal, depois a gente falar um pouco desse hotel. Sim. Eu falo que eu tive... Um ícone. Eu já estive hospedado lá, e assim, é um ícone de São Paulo e do Brasil, né? Essa é uma curiosidade impressionante. Todo mundo que eu falo do Maxud Plaza tem uma história lá, né? Uma história de vida, alguma coisa que viveu lá dentro. Realmente, quantas pessoas passaram ali, pessoas importantes, pessoas anônimas que ali tiveram. A minha esposa, coincidentemente, ela estudou hotelaria, e ela disse que o dia que ela decidiu estudar hotelaria foi quando ela fez 15 anos e o pai dela levou ela no Maxud Plaza para ela jantar no hotel. Ela falou, ali, quando eu passei por aquela porta, que eu vi aquele lobby, né, que era maravilhoso, lindo. Tá lá ainda, né, o prédio. Então ela decidiu ali estudar hotelaria. Então tive a oportunidade lá também.
E hoje eu atuo em alguns hotéis, tem um especial que é o Fera Palace Hotel de Salvador, esse também vale a pena falar, que é um hotel histórico da década de 30, na primeira rua do Brasil, que é a Rua Chile, em Salvador, no centro histórico, que tem assim uma... Ali próximo ao Pelourinho. Do lado do Pelourinho, né? Elevador Lacerda, então tá tudo ali. E enfim, é um grupo que... eu gostaria que o Brasil tivesse mais grupos como esse, um grupo empresarial que comprou aproximadamente ali 15 prédios no centro histórico, iniciaram um processo de revitalização do centro histórico, preservação da história ali de Salvador, que é o nosso berço, né? E então eles fizeram esse projeto, o Fera Palace foi o primeiro, que é um hotel de 1930. Que maravilha! E é um hotel que... É um prédio, o prédio foi restaurado? Foi restaurado, obviamente, né, que mantivemos ali toda a parte... principal dele, fachada e etc. É um prédio icônico e ele tem um estilo art deco e ele é simplesmente lindo. Eu falo que eu, apaixonado por hotel e por hotelaria, eu adoro todos os hotéis. Tendo uma boa cama, um bom chuveiro, um bom café da manhã, internet funcionando e eu vou dormir melhor do que eu acordei, é o básico bem feito. Mas eu amo me hospedar em hotel que tem história. Né? Eu fico ali pensando as pessoas que passaram, os casamentos, né, que aconteceram ali, quantas famílias, né, já puderam aproveitar. Então é um pouco disso. A ESG continua fazendo consultoria. Eu brinco que eu ganho dinheiro com o que eu amo, porque eu vou para ajudar um cliente, eu aprendo, eu vivencio a experiência, então isso é muito legal. Eu tenho um espaço para eventos aqui em São Paulo também, então dentro da nossa expertise, nós fazemos gestão de espaço de eventos e eu tenho um espaço de eventos meu também, da minha empresa, e faço estruturação de hotéis. Então, muitas vezes, desde o momento de selecionar um terreno até a entrega e, eventualmente, a operação. Você tem essa expertise, seja em hotéis independentes ou hotéis de rede, né? Também. Então, você orienta também toda a parte, desde a escolha do prédio, você entra também na tarifação dos canais de vendas também? Tudo. Ou você para por aí, até a parte da distribuição? Hoje eu participo de tudo. Eu falo que assim, na minha empresa hoje esse é o principal pilar, né? A parte de distribuição, né? De precificação, de posicionamento de marca. Então, como estruturar, principalmente a venda digital, né? Que é um processo de transformação. Eu sou da época do hotel, eu brinco isso, gente, que era assim, da época do fax. Vixe, eu também. Não vamos contar a idade. Eu sou fax, telex não, tá? Mas o fax já era minha época. Eu sou da época do fax e hoje é completamente diferente, né? O processo de vendas, de comercialização, de como que você oferece o hotel. E por incrível que pareça, não são todos, mas tem uma boa parte que ainda não entendeu esse movimento, né? Eu brinco assim, eu falo com a minha equipe às vezes para provocar, eu falo assim, tem gente que vende... você vê funerária vendendo produto pelo Instagram. Né? Só para provocar mesmo, né? Sim. Hoje o Instagram você vende qualquer coisa que você quiser. E às vezes eu vejo o hotel tendo dificuldade de vender pelo Instagram. Então é justamente esse entendimento que a minha empresa faz para levar esse olhar para eles, né? E escolha, na Lilica, também das melhores fotos, das melhores imagens. Porque, eu sou da época que, imagina eu ia para um hotel, a gente já teve problema, eu e Lilica em Florianópolis, porque a gente foi para o hotel lá atrás, não tinha foto, não tinha nada, chegou lá, uma série de problemas, não vamos citar aqui a rede. Sim. Então, hoje você tem facilidade, gente. Você já tem, dá para ver as fotos, dá para ver tudo. Então você tem que trabalhar. Acho que o marketing, tem uma boa equipe de marketing, né, Bruno? Sim. Você sabe muito bem disso. É fundamental para vender, né? Sim. Claro, outras coisas também não vou nem falar. O bom café da manhã, isso não tem essencial, jeito. Né? Para um brasileiro, por É, exemplo. o brasileiro adora. Não, isso que você está falando de venda de hotel pelo Instagram é maravilhoso, porque esses dias eu estava escrevendo uma matéria para o nosso portal Viagem sobre algumas tendências de turismo e hotelaria. E uma delas é justamente essa, da pessoa assistir o vídeo do influenciador lá no hotel, aí a pessoa já conseguir clicar naquele vídeo e já fazer a reserva do hotel. Exatamente. Olha que bacana que vai ser. Muito bacana. Isso hoje tem um peso muito grande. Eu, por exemplo, como vou viajar, quando vou viajar, né, eu tenho um olhar técnico, mas eu sou consumidor normal, né? Então, quando eu vou para um lugar pela primeira vez, todo mundo me pergunta, o que você faz? Eu, Bruno, eu sempre vou. Hoje eu uso muito a plataforma YouTube, que eu vou lá, eu pego os influenciadores que eu já sigo, que são referência, vejo se eles já fizeram algum conteúdo lá, assisto o conteúdo, aprendo, né, igual é o conteúdo de vocês, também aprendo, e a partir dali eu vou montar a minha viagem, né, com o olhar. Eu falo sempre, como que monta uma viagem? Primeira coisa é o objetivo. Perfeito. Segunda coisa é o orçamento, né? Então, eu tenho um objetivo, vou com um casal.
ótimo. Então eu tenho um estilo de viagem. E outra coisa, qual é o meu orçamento? Aí eu vou ter um outro estilo de viagem. Aí eu começo a construir, consumo conteúdo, entro no Instagram. O Instagram hoje é, de fato, uma ferramenta de busca, né? E antigamente, estão contando os casos do hotéis, antigamente era mais fácil. Eu contratava um fotógrafo profissional, não era? Sim. Fazia uma foto maravilhosa só para aquele dia, não é? E depois não era bem aquilo. Hoje não dá mais para fazer isso. Não cabe. O cliente mais, é o seu fotógrafo. Porque a credibilidade, ele é fundamental. Sim. Então, se você não condiz com a verdade, se a pessoa vai lá, essas fotos que foram colocadas, não estava. Aí é uma complicação. Então, as coisas. É a verdade, né? Tem que trabalhar com a verdade. Eu uso sempre, eu busco 2, 3 referências de conteúdo. E eu olho os comentários na internet, né? E os comentários, quem não é, a gente fala heavy user, usando um termo, é sempre bom colocar lá. Você vê os comentários e aí você pega os mais recentes, porque tem umas plataformas que colocam alguns... Então, esse é um cuidado que eu tomo, eu sempre dou dica do que fazer, mas eu, como viajante, faço isso. A gente tem que tomar alguns cuidados, até que a gente tem comentado aqui, e serve até de case de referência. Nós tivemos em Monte Verde, numa pousada, por sinal maravilhosa, e a gente viu um dos comentários no Google de um hóspede falando que era uma rua de terra, que cabe ao poder público, não a pousada, e a pousada ficou prejudicada. Então, da nossa responsabilidade também, de fazer um comentário, que é um comentário que eu achei injusto, de você prejudicar um estabelecimento por conta de que o poder público não fez o trabalho dele. Sim. Né? Então, acho que a gente também, quando for ler lá os comentários, tomar cuidado. Muito bem. Também do que é pertinente ao estabelecimento ou não. E é pessoal, às vezes eu vejo muito isso, às vezes é um comentário que é muito daquela pessoa. Tem que tomar cuidado. E eu olho muito isso. Vamos ver se tem mais de um ou dois, porque se tiver mais de um ou dois, aí é um problema. Às vezes é de uma pessoa, às vezes foi uma infelicidade. Isso, exato. A gente tem que lembrar disso. Eu, como hoteleiro, falo, num hotel, vou pegar um hotel, vou pegar o próprio Fera lá, né? São mais de 100 pessoas num hotel de 81 quartos. São seres humanos. Seres humanos falham, problemas acontecem, né? Acaba a luz, acaba não sei o quê, então acontece. Então a gente tem que tomar um cuidado. E o que eu falo para os clientes é o seguinte: ninguém gosta de ter um problema, principalmente quando você está na viagem dos sonhos, pagou caro, ninguém gosta. Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Entender, eu falo mais com a minha equipe assim, o problema, a gente vai fazer de tudo para não acontecer. Mas quando ele acontecer, a minha postura tem que ser diferenciada. Eu acho que isso que é o fundamental. Né? Igual eu li que a gente hoje tem referência também, que a gente já viajou muito como você. Então a gente, onde fica, a gente tem essa ideia, nós temos o senso crítico. Sim. Mas eu acho que você falou fundamental. A postura, porque erros acontecem, mas se há de repente uma desculpa da gerência, olha, Zelmar, Eliane, vamos te ressarcir com isso, em troca de um mimo. Eu acho que a gente ter essa sensibilidade, não há problema, exatamente. Eu acho que o entendimento é esse, né, Lelica? A gente tem uma história tão louca de hotel, a gente nunca contou pra ninguém. Foi gravando um programa. Essa história é complicada. Não vamos citar o nome do hotel, né, pelo amor de Deus. Eu não vou citar nem a cidade. Mas a gente estava gravando o programa e a gente se atrasou para o check-out. Quando a gente chegou lá no hotel finalmente, o nosso quarto já tinha outros hóspedes. E já tinham feito as nossas malas e tudo. Isso nem pode, mas enfim. Pois é. Exato. Aí a gente foi lá na recepção e falei, como assim? O que está acontecendo? Isso aqui não é caso de polícia? Ah, mas na nossa cidade é assim que funciona. O que aconteceu, falei, meu Deus, eu tô na Rússia. Meu Deus, foi até um case para nós. Esse aí tem que comentar. Eu nunca falei para ninguém. O que aconteceu é o seguinte, na verdade a gente tinha saído, o check-out do hotel, era 14 horas, né? A gente saiu, estava gravando dentro do programa de TV, a gente tem um quadro chamado Momento Gastronômico, e estava gravando, não vou falar o prato, senão você vai saber onde que é, né? Que é muito específico esse prato. E aí voltamos, né? Quando voltamos para os nossos apartamentos e tal, de repente, a equipe, o outro casal da equipe, o câmera com a moça da produção, chegou lá, tinha um outro casal na cama deles. E a gente chegou lá também, as nossas malas já tinham sido colocadas em outro local e tudo mais. E aí eu falei com a gerente, falei com o dono do hotel. E o dono do hotel, para minha surpresa, eu falei, eu queria ter um pedido de desculpas. Não, ele falou, não, eu viajo o mundo, a Alemanha, e é dessa forma.
Aí eu não quis bater boca com ele, porque não faz parte, né? Mas eu acho que... Se o dono tá tendo essa postura, não vale a pena. Então, e aí Só mudar de hotel mesmo. O que aconteceu, que esse hotel, nós iríamos, nesse programa, nós iríamos promover, foram feitos vídeos e fotos. Eu só disse para ele que, infelizmente, devido à impossibilidade desse ocorrido, a gente achava por melhor, não vamos falar mal, mas também não vamos mostrar, porque a gente trabalha com a verdade. Então eu teria que falar no programa o ocorrido. Então seria muito ruim, porque na época o nosso programa era no SBT. Nós tinha uma visibilidade muito grande. Então eu falei para ele, eu acho melhor a gente não colocar e vai ficar dessa forma, então, porque vai ser ruim. Mas foi o que a Lilica falou, a gente não quis também. Dar a experiência inteira também e queimar todo um destino só por causa de algo. Por causa de então, tem que pontual, imaginar né? que o seguinte, não é porque nós somos jornalistas e de opinião pública, para quem está nos ouvindo e assistindo, isso acontece com a gente também. Sim. Se acontece com a gente, acontece também com o viajante. Então serve de case essas experiências e a gente tem que dizer que também há maus hoteleiros. Agora, não sei se esse hotel também está lá até hoje, não é de rede, é um hotel independente, viu, Bruno? Pode ser. Mas a gente, infelizmente, se depara com muitas situações. Sabe, eu posso contar um caso também em cima disso? Por favor. Eu fico nos bastidores ali, é legal, né? E eu escolhi o caminho de ser consultor, porque eu brinco que consultor pode falar o que quer, né? E vai embora. Então, eu antigamente não podia falar, mas eu falo sempre com muito respeito. Sim. E eu falo com os donos de hotéis, eles têm todo o direito, é caro demais no Brasil construir um hotel, desenvolver um hotel. Às vezes é um hotel da família, tem toda uma história. A gente acaba tendo um apego por nossas coisas, é natural do ser humano. Tem uns que tem mais ou menos. Mas eu brinco com meus clientes que é o seguinte: você construiu um hotel para você ou para o seu cliente? Porque se foi para você, nós vamos ter que te clonar pelo número de quartos que a gente tem e você vai ter que dormir no hotel, consumir todo dia. Então, assim, a gente tem que, claro, tem o gosto do dono, tem o olhar do dono, mas para mim, assim, os melhores hotéis que eu vejo que tem maior sucesso é aquele que tem um pleno entendimento do cliente que vai para lá. Perfeito. Conhecer a persona, o que ele quer, o que não quer, entender que tem diferença, que imprevisto acontece. Então, eu falo isso muito para os meus clientes com muito respeito. Falo assim, olha, eu entendo sua opinião, faz todo sentido, você construiu um hotel lindo, mas o tipo de cliente que vai pagar essa diária que você quer pensa um pouco diferente de você. Um pouco diferente, isso que você está falando. Entendeu? Nós já ficamos em uma pousada no estado de Goiás. Não vou citar a cidade. Olha, ele falou até o estado. É, o estado de Goiás. Essa aí foi quase. Daqui a pouco a gente descobre. Vai revelar. Estado que eu amo, viu, gente? Estado de Goiás, o realmente. Piqui, as cidades todas, estado que eu amo, mas aconteceu lá, infelizmente, mas eu amo Goiás. E o povo goiano e a comida goiana, que é maravilhosa. Inclusive, amo o Piqui. E, inclusive, lá nessa pousada que nós ficamos, a dona da pousada construiu essa pousada e havia levado um chefe de cozinha de Brasília, onde o café da manhã tinha que ser servido primeiro para ela. Eu cheguei para tomar café com Lilica e o chefe falou, não, seu Zilmar, primeiro precisa ser servido. Eu falei, tá aberto o café? Não, primeiro a dona se atrasou um pouquinho, primeiro temos que servir ela. Eu falei, é sério que você está me dizendo isso? Sim, a proprietária. Ele falou, e não é só o café. Ela é a hóspede. Porque a proprietária tinha casa lá dentro. Eu falei, e o jantar também, seu Gilmar, a gente tem que servir primeiro para ela. Eu falei, então tá bom, e a gente fica sem o café, então. Então tá, passou tempo, eu acho que a pousada foi vendida, mas é mais ou menos dentro do que você falou. Então, porque por ter ficado em muitos lugares, então a gente... Olha, você sabe que isso é muito comum, assim, isso é um problema que a gente tem em muitos lugares. E é uma característica. Pousada no Brasil acaba sendo um negócio, não vou entrar em mérito político aqui, em questão mas a pousada acaba sendo um produto muito do dono estar presente, né? E o olhar do dono é sempre muito bom, mas desde que ele entenda que o cliente dele interno, que são os colaboradores em primeiro lugar, e o cliente que paga a diária, e o desejo dele talvez vai vir em seguida, né? Quando o cliente ele entende isso como dono, as coisas fluem muito bem, porque ninguém melhor do que o dono, aquela história, né? O olho do dono que engorda o gado, não é isso? Ninguém melhor do que o dono para cuidar. Mas se ele inverter a lógica, colocar os desejos dele em primeiro lugar, ele tem que entender, porque ele tem um cliente interno que é essencial. Sem ele você não encanta o cliente. E você tem um cliente pagador da diária. Ele é a prioridade. O primeiro a servir o jantar é dele, o café da manhã é dele. Se sobrar alguma coisa um tempinho, eu venho aqui. Né? Então, a minha visão é... A minha também. Mas infelizmente, isso, né?
a gente encontra essas Mas coisas. Tem muito, vocês não sabem. Eu sei dos bastidores, olha. Não, você que está nessa área. O Bruno, me fala um pouquinho da questão da hotelaria. Belém do Pará vai receber agora a COP30 e a gente tem visto algumas reclamações. Eu recebi até um e-mail esses dias falando dos valores absurdos que acontecem. Me fala um pouquinho da sua visão do que tem acontecido lá, dos investimentos que foram feitos por parte do governo do Pará. E a gente sabe que a demanda é muito grande, mas é um evento rápido. Pontual. Você acha que há essa necessidade da construção desses hotéis, ou você acha que ali, por ser um evento pontual, não haveria necessidade na construção desses hotéis? Então, na verdade, assim, coincidentemente, hoje eu estava falando sobre isso, né? Eu fui contratado por um grupo que está desenvolvendo 10 hotéis, né? E a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, que assim, o empreendimento hoteleiro é um negócio de longo prazo. 30, né? O Maksud encerrou as operações com 42 anos. Demora para se pagar. Você não pode construir um hotel para você fazer um evento. Isso é inimaginável. Olhando como hoteleiro e olhando como negócio, não faz sentido nenhum. A não ser que depois desse evento e tem um plano, né, de governo, um plano turístico, iniciativa privada, pública, para desenvolvimento daquele destino, maravilhoso. Isso aí vai se pagar ao longo do tempo, mas tem que vir junto. Construir um empreendimento hoteleiro ou qualquer tipo de empreendimento para um evento pontual, a gente passou isso aqui, né, nos eventos esportivos que nós tivemos. O dinheiro que foi gasto para um evento muito importante, eu como turismo, né, trabalho no profissional de turismo, foi muito legal, mas tem que se medir. Respondendo a você, não acho que faz sentido, né? E também um pouco fazendo a meia-culpa dos hoteleiros também, que eu vi as reclamações das tarifas e tudo mais desse período dos eventos. A gente, quando monta uma estratégia de preço de hotel, a gente faz um mapeamento do impacto dos grandes eventos e aí a gente trabalha com uma mudança tarifária, porque é natural, desde que o mundo é mundo, né? Oferta e demanda. Quanto mais demanda tem, a gente aumenta o preço, né? Tem muita oferta de hotel, o preço vai cair. Então a gente trabalha isso, mas eu até recebi também uma pessoa que são valores absurdos. Valores absurdos. Assim, né? Eu me assustei com os valores. Então assim, eu não entro muito no mérito quanto é alto ou não, mas é natural de acontecer no nosso meio, mas eu acho que tem que ter responsabilidade, né? E a maior preocupação é o seguinte, qual é a imagem? É isso que quem define o preço, eu falo muito isso, porque o sonho de todo mundo é você ter um produto, um celular desse, que você tem um valor infinito, você pode cobrar o que você quer. Sim. Só que não é isso. Não. Porque a partir do momento, eu falo para os meus clientes, um hotel está com uma diária, por exemplo, de R$300. Para R$300 você tem um público. Esse público tem uma expectativa e tem uma cobrança do que você está cobrando. Se você passa R$600, R$700, que é o sonho de todo mundo, vou dobrar o preço do meu apartamento. A expectativa é outra. O cliente que vai dormir lá, ele vai te cobrar pelos R$700 e não pelos 300. E às vezes o seu hotel, aquela tarifa é por R$300. É por R$300. E aí o que acontece nesses eventos, principalmente que a gente recebe o turista estrangeiro, ele vem, ele paga o valor lá, X, e ele volta com a imagem daquele valor na cabeça e no coração. E aí, se não foi boa a entrega, o que ele faz? Ele vai lá e volta e fala, não vale a pena. Paguei caro por um serviço ruim. Então, assim, tem que ter, eu falo que tem que ser com responsabilidade. Porque também o consumidor, o viajante, o hóspede, ele pode, se ele percebe que há um abuso ali nos valores, isso pode ser uma delicadeza de ele manchar a imagem do hotel, falar, esse hotel está abusando, não, eu não vou mais para ele porque ele está abusando. São Paulo é um exemplo, que é uma cidade que tem muitos eventos e a gente vê as tarifas lá em cima também agora, né? Sim, e olha que interessante, fico falando nos casos, né? Outro dia eu fui fazer uma análise para um cliente de luxo em relação aos hotéis internacionais de marcas super luxo, como que era o posicionamento deles na Booking, por exemplo, de qualificação do que o cliente acha melhor, né? Café da manhã lá tem 6 a 7 itens que ele avalia. Pode olhar, entra aí em qualquer hotel, sempre o custo-benefício é o menor. Porque o cliente sempre acha que está pagando muito pelo que recebe. É natural do ser humano. Natural do ser humano. Mais no Brasil, menos no outro país, enfim. Mas é natural nosso. Então é o que eu falo. Você quer subir o preço? Pode subir. É o risco. Vai refletir. Se você não entregar, vai refletir. E aí é um ciclo vicioso. Cliente satisfeito, derruba a nota baixa, cai a reputação baixa, o cliente não volta, o negócio não fica bom. Então
Enfim, te respondi mais ou menos. Respondeu, sim. Bruno, e quando a gente fala de luxo, as pessoas pensam muito no fator preço. E eu queria que você explicasse qual que é a diferença de um hotel caro e de um hotel de luxo. Como é que esse viajante vai conseguir perceber essa diferença? Então, a diferença está justamente no preço e no valor. Preço é o quê? Preço é aquilo que você entrega, custa. Isso aqui custa 10 mil reais. Ok. Mas qual é o valor percebido? Essa é a equação. Quando você consegue ter mais valor percebido do que o preço, o cliente sai satisfeito. Quando você não consegue passar para ele o valor percebido e ele só vê o preço, ele sai insatisfeito. Então é mais ou menos isso. Essa é uma busca constante que a gente vive dentro dos hotéis, em especial de luxo, para a gente, na hora de definir a estratégia, né? Porque o preço é lá no final. Sim. É lá no final. Antes eu empilho o benefício, né? Qual é a experiência, como é o café, como é a gastronomia, como que é a cama, roupa de cama, a limpeza, o cheiro. Papapá. Na hora que eu coloco isso tudo, eu falo, tá bom, isso tudo aqui, qual é o preço que eu vou ter mais valor percebido? Porque quando a gente mais ou menos assim. Eu Lili, que a gente identifica isso. Você fala, não, estamos pagando essa tarifa X. Aí você fala, mas esse lençol aqui não está legal de acordo com essa tarifa. É isso aí. Esse café não tem tantas opções. Existe um parâmetro. Esse hotel não tem spa adequado. Aí você fala, mas esse hotel não pode estar cobrando esse valor se ele não tem essas coisas. O que ele está usando um travesseiro aqui que não está legal. E aí tudo você começa a analisar, você fala, essa tarifa dele não está legal. Então isso é normal, né? Agora eu vou contar um caso também, não vou falar o nome do hotel. Pode falar. Eu viajo muito, então eu fui num hotel que estava escrito Hotel Design. Hotel Design, tem muito hotel boutique, né? Aí eu Sim, falo, tem muitos. qual é o parâmetro? Roteiro de charme. Qual é o parâmetro que o cara vai lá e bota uma placa de um hotel boutique? Tem que ter um parâmetro, tem que ter alguém para classificar isso, né? Então eu comecei a fazer, depois eu parei, que eu falei, não, eu vou causar problema. Eu comecei a classificar os hotéis brechó, entendeu? Por quê? Era hotel, porque minha filha viajava comigo, eu pegava os hotéis que classificavam lá, design, boutique, não sei o que, e eu falava, tá bom, como que chegou essa classificação? E você vê que muitos usam isso só para fingir que e aumentar o valor da diária, só que a entrega é péssima. Quando eu entro num hotel que está escrito boutique... Não é só isso, tem alguns hotéis... Né, que estão se vendendo como hotéis sustentáveis e não são, e que vende essa bandeira, né? E agora você falou sobre isso, até a questão dos hostels, os hostels, eles têm uma classificação, existe uma fiscalização, e se você não estiver dentro daquelas normas, o seu hostel pode ser descredenciado. A hotelaria podia voltar com isso de verdade, exato, né? do 2, 3 estrelas, 4, 5, e tem uma fiscalização, porque a gente sempre se orientou ao 3 estrelas quando existia uma fiscalização. Sim. Hoje, ao hotel econômico, a gente não está perdido. Econômico é o quê, né? O que é o superior, o que é o standard, o que o... Premium Economy. A rede Ibis mesmo, vou falar aqui, ela tem, do econômico tem 3 tipos, tem o Style, o Ibis normal, tem 3 tipos, então a gente... Mas você sabe o que vai encontrar. Sabe o que vai encontrar. Pelo menos lá você sabe o que vai encontrar, exatamente. Mas eu concordo, a classificação deveria ser um ponto. Vocês que são aí a voz do turismo... Vamos falar mais. Vamos falar mais mas sobre eu quero isso. que você venha mais vezes, o tempo está se esgotando. Eu queria falar com você sobre outro assunto que é um pouco polêmico, né? Mas hoje não vai dar tempo, que seria sobre as compras compartilhadas, mas depois a gente vai falar num outro programa sobre esse assunto. Eu volto. Que sabe muito, né, Lilica, sobre hotelaria. Gente, eu tive uma aula aqui. Eu vou te falar que eu compraria, viu, o seu guia dos hotéis brechós. Vamos criar essa categoria. Bruno Guimarães, quero te agradecer, obrigado mesmo, a referência na hotelaria estar aqui. E na consultoria. E um recadinho que eu quero deixar aí para os proprietários de hotéis. Gente, quando você receber o Bruno na consultoria, ouça ele, viu? Porque assim, ele sabe bastante. O investimento, a gente sabe que a consultoria é aquilo. Você passa lá uma semana e depois se a pessoa vai fazer ou não se sabe. Mas o seu recado foi dado, né? Bom, eu acho que é bom saber que o Bruno está num bom caminho aí. E a gente fica feliz em ter pessoas como ele, né, Lili? Que isso, o espaço é seu, a hora que quiser voltar, né? A gente já está alinhando outros assuntos para você voltar aí, né? Volta, um prazer. Com uma outra pessoa também. E vai dar tudo certo. Dar tudo certo. Obrigado pelo Obrigado carinho. a vocês, Boa sorte. Parabéns pelo programa. E quando você retomar o podcast, te convido para ir lá, né? Eu vou convidar vocês, é claro. É um prazer, tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado por ter sucesso, hein? Obrigado. Até mais, tchau. Tchau. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre.
Viaje por aí, explore o mundo.